além de ele ter trazido a conversa para o lado de paternidade e filiação, ele diz o seguinte: vocês que são corrompidos pelo pecado, vocês são capazes de fazer o bem para os seus filhos. Se vocês que são maus, vocês cuidam bem dos seus filhos, imagine Deus, que é santo, que é justo, que é bom, que é generoso. Imagine vocês. Temos um Pai Celestial que vai dar muito mais do que nós podemos imaginar e pedir. Esse Pai Celestial, e Ele falando na esfera de necessidades, é o pão, é o peixe, é o ovo. Ele vai dar tudo o que precisamos para a vida que Deus tem para nós. Nós, humanos, já tratamos bem nossos filhos, mas aqui ele diz o seguinte: quando nós pedimos, Deus dá do seu Espírito Santo. Que venha a ser isso. Em muitas circunstâncias nós precisamos ser confortados por Deus, consolados por Deus. E as Escrituras nos falam que é o Espírito de Deus quem nos conforta. É Ele quem é o nosso consolador. Então eu posso estar pedindo para Deus um consolo e um conforto, e Deus está dizendo: é o meu Espírito que vai cuidar de você. Há circunstâncias que talvez você sinta a necessidade do poder de Deus. Como é que você pode ser liberto do domínio de um pecado escravizador? Só pelo poder de Deus. O Espírito é quem traz o poder que nos viabiliza sermos o que devemos ser, fazermos o que nós temos que fazer. Se nós buscamos ajuda para Deus, é o Espírito quem é o nosso ajudador. Se nós precisamos entender a verdade de Deus, é o Espírito da verdade que nos conduz à verdade. Se temos necessidade e carecemos de amor, de alegria, de paz, é o Espírito que, agindo em nossas vidas, faz com que essas coisas frutifiquem na nossa vida. Ou seja, o Espírito de Deus é aquele que propicia a nós todas as coisas de que nós precisamos. Ele não está falando de caprichos da vida. Se você tem tido o privilégio de ter mais do que você precisa, desfrute, seja sensível às outras pessoas. Mas o que ele está querendo dizer é o seguinte: para as necessidades que você tem, para levar a vida que eu planejei para você, peça, eu vou dar o Espírito que vai oferecer tudo o que você precisa. E quando nós lemos nas Escrituras, nós sabemos que o Espírito que vem habitar em nós, que está conosco constantemente, esse é o mesmo Espírito que faz uma série de coisas na vida de cada um de nós. Eu não vou ler os textos, mas vou citá-los. Ele convence, ele faz com que se entre no reino de Deus. Ele é que dá o conhecimento de Deus. É Ele quem liberta, é Ele quem sela o crente, é Ele quem coloca o crente no corpo pelo batismo, é Ele quem habita o crente, é Ele quem transforma, é Ele quem derrama o amor, é Ele quem dá esperança. A ousadia e a insistência de chegar a Deus e clamar pelaquilo que nós efetivamente necessitamos tem a promessa: aquilo que o filho precisa, eu vou dar. Não são seus caprichos. Você não vai mudar a soberania de Deus. Você pode se reunir, marcar as pessoas orarem num horário específico. Se Deus disse não, é não. A não ser que Ele quer que você se exercite na oração e tome parte desse processo que Ele tem. Mas é Ele quem faz. Ele deixa você participar. Lewis Sperry Chafer conta uma história. Ele foi o fundador do Dallas Theological Seminary. E depois de algum tempo que tinha formado o seminário, era um seminário de expressão, ainda que nos seus primórdios, eles foram acumulando uma dívida que eles não conseguiam pagar. E apesar de orarem e pedirem que Deus suprisse a necessidade do seminário,
O fato é que as coisas não estavam acontecendo, então o Dr. Schaefer tomou a seguinte decisão: se no dia da formatura desse ano, nós não tivermos saldado a nossa dívida, nós vamos fechar as portas do seminário. E eles começaram um programa de oração. Num determinado dia, o Dr. Schaefer, ele vivenciou uma experiência de ser acordado de madrugada, numa certa hora, sentindo-se convocado a orar pelas finanças do seminário. E quando ele vai para o seminário, ele comenta com alguém: eu tive uma experiência nessa madrugada, era tal hora, e eu fui acordado para orar pelas finanças do seminário, e a pessoa diz para ele assim: isso também aconteceu comigo. Eu também acordei essa hora para orar por isso. E encontraram outras pessoas e descobriram que várias pessoas do seminário, naquela hora, naquele dia específico, tinham sido despertadas com o desejo de orar para que Deus suprisse as necessidades do seminário. E nada aconteceu até o dia da formatura. Eles estavam na sala, se preparando e se vestindo para a formatura, quando esbaforida entra a secretária do Dr. Schaefer com um envelope aberto para ele e traz para ele um cheque, naquele tempo era muito dinheiro, de cerca de $10.000, que pagava aquela dívida. Foram outros tempos. O seminário era em Dallas. O contribuinte, ele não sabia quem era alguém da Califórnia. Mas numa viagem que ele fez à Califórnia, ele fez questão de parar o seu trem e ir conhecer o homem que tinha dado aquele valor. E ele perguntou: por que o senhor deu esse dinheiro para o seminário? E ele disse: num dia X, eu fui acordado uma certa hora da manhã, o mesmo dia que aquele grupo de pessoas foi chamado para orar. E naquele dia, eu tive uma profunda vontade de contribuir com alguma coisa. E quando eu fui para o escritório, conversando com um amigo, ele me disse: você já ouviu falar do Dr. Schaefer e o seminário que ele fundou lá em Dallas? Eu falei assim: não. Mas ele entendeu. Se aquela informação estava chegando para ele ali, depois daquela noite, com aquele despertar, ele falou: é para lá que eu tenho que dar. E o Dr. Schaefer perguntou para ele: mas por que demorou tanto para chegar esse dinheiro? Ele falou assim: eu passei a ordem para Nova York, vendi as minhas ações, eles venderam as ações, e quando eu tive o crédito, eu mandei para você. Percebe? Não é a gente que faz, é Deus que faz. Ele deixa a gente participar. Essa história incrível revela o quê? Não foi a determinação daquelas pessoas, foi Deus que os despertou para orar naquela hora, naquele dia. Foi Deus quem despertou aquele homem. Foi Deus quem colocou na frente daquele homem outra pessoa que contasse a história. Existe um Deus soberano, absoluto, que pode nos dar o privilégio de participarmos orando. Você tem que orar. Você tem que bater na porta. Você tem que pedir. Você tem que buscar. E provavelmente em tantas ocasiões você vai ver e vai perceber: foi Deus. Um garoto imaturo pode dizer: olha o que eu fiz com o papai. A ótica do pai é: eu te incluí nisso. Meus irmãos, Deus é soberano, nada vai ameaçar seu plano, mas Ele quer que você fique orando. E faça do seu estilo de vida um estilo de vida de oração. É Ele quem quer ver você participando e vendo a ação dEle.